E aí, meus queridos amigos e amigas que acompanham a Escola de Ciências da Vida pelo Facebook e pelo YouTube, beleza pura? Vamos começar aqui mais um novo tópico da Escola de Ciências da Vida, que é o nosso curso de genética. Vamos começar aí mostrando a parte introdutória da genética, que é um tópico também importante de ser estudado na área da saúde, porque existem muitas doenças que têm uma característica genética e neste curso nós vamos tratar tudo sobre isso. Nesse tópico inicial, nós vamos dar uma olhadinha na parte de definição de genética, mostrar um pouquinho de história da genética, como toda boa aula inicial, e terminar mostrando os campos de estudo da genética. Uma aula bem rapidinha, bem simplesinha. Então vamos começar a parte da definição da palavra genética, né? Essa daí não é uma palavra que tem uma etimologia que surgiu de algum lugar, ela tem uma definição própria, né? Que é a parte da ciência que estuda as propriedades do DNA e o seu papel na hereditariedade. Então, é uma ciência que é muito nova e ela estuda de que maneira o nosso DNA e o DNA de todos os seres vivos participam no desenvolvimento de uma característica herdável. Por que que uma espécie em condições de cruzamento sexuado ou reprodução assexuada dá origem a outro ser da mesma espécie? Como é que isso é explicado? E a genética entra todo nesse parâmetro aí de explicação de como surgem novos indivíduos a partir da reprodução da mesma espécie, né? E a gente pode conceituar uma parte da história que a genética clássica ela começa lá em 1865 com os experimentos de Gregor Johann Mendel, ou Mendel, só por assim dizer, que teve os primeiros experimentos que descreveu os papéis da genética, né? Ele foi o único nessa época que conseguiu descrever com clareza mecanismos genéticos para mostrar as características herdáveis das espécies. Então, por exemplo, ele fez um estudo muito longo de 7 anos no mosteiro onde ele ficava com ervilhas. Isso daí a gente aprende lá no ensino médio, que é aquele estudo que a gente vê que as ervilhas possuem características lisas, rugosas, as vagens características lisas, rugosas, coloração verde ou amarelada, a cor da flor, se ela é branca ou rosa. Enfim, ele fez vários estudos em cima dessas características e determinou, depois de uma longa observação, que as características herdáveis elas eram sempre transmitidas na forma de pares. Ele fez uma observação muito fantástica para a época dele, que ele não tinha nenhuma ferramenta molecular que permitisse que ele descrevesse os processos genéticos. Ele teve que fazer uma observação extensa. A gente vai ter uma aula específica aí falando do experimento de Mendel para a gente saber um pouco da genética clássica, que é coisa que a gente vai estudar aqui nesta disciplina. E aí a gente já sobe lá para 1900, né, depois de 30 anos, que teve a descoberta da divisão celular e o surgimento do estudo de Mendel. Então ele realizou o estudo dele lá em 1865, só que aquilo ficou preso no mosteiro, né? Ele não transmitiu isso para a comunidade científica, né? Vários cientistas tentaram realizar os mesmos experimentos que Mendel, só que tentaram realizar em espécies mais complexas, como por exemplo aves, abelhas, seres humanos, e eles não conseguiam chegar num padrão de herança, né? Só depois de descobrir o estudo de Mendel, lá em 1900, né, e com a parte da divisão celular, que permitia a explicação de como os indivíduos conseguiam gerar outros indivíduos da mesma espécie a partir da reprodução, né? Eles viram que na parte da divisão celular, as informações que continham na célula eram passadas para as duas células filhas que eram originadas a partir da célula mãe. Então isso foi progredindo. E a gente já dá um salto aí de mais de 50 anos, né? Teve várias coisas que aconteceram antes disso, né? Todo mundo achava, antes de 1953, que o material que era importante para promover as características herdáveis eram as proteínas. Mas aí foi tendo vários estudos, várias descobertas, e descobriu que o material que era da carga genética, que transmitia as informações para a prole, era o DNA. Só que antes de 1953, ninguém sabia como é que era a estrutura do DNA e como é que ele permitia a passagem das características herdáveis. E só quando chegou em 1953, né, Watson e Crick eles conseguiram descrever a estrutura molecular do DNA e mostrar o mecanismo pela qual o DNA é capaz de conservar a informação genética. Foi um estudo belíssimo, ele foi publicado na Nature. E poucos anos depois, lá em 1968, eles se tornaram prêmios Nobel, né, pelo descobrimento da estrutura do DNA e a informação necessária para permitir como o DNA transmitia a informação, né, informação semi-conservativa, coisa que a gente vê lá no nosso curso de Biologia Celular. Tá?
E a gente chega em 2003, né, também já demos um outro salto muito grande. A gente pulou a parte do PCR, que foi descoberto por Kary Mullis, né, que é a reação em cadeia da polimerase, que permitiu um avanço muito grande com a parte da genética molecular, né? E lá em 2003, nós chegamos num ponto máximo da parte da genética clássica, né, que foi o sequenciamento completo do genoma humano. Isso foi a união de diversos consórcios aí do mundo inteiro para poder sequenciar o genoma dos seres humanos. Aí sequenciou e eles acharam que nessa época eles tinham descoberto a cura de todas as doenças hereditárias, a cura de todas as doenças crônicas não transmitíveis, sabendo a sequência do DNA. Só que o ledo engano é que 6 bilhões de nucleotídeos é muita informação para você conseguir predizer uma doença. E além disso, somente a sequência do DNA não é capaz de dizer muita coisa. Diversos outros processos que acontecem além da sequência do DNA, como por exemplo as características herdáveis que não alteram as bases, que é a epigenética, se não se sabia, em 2003 isso começou a ter uma grande repercussão. O sequenciamento do genoma humano não serviu para muita coisa, serviu apenas para a gente conhecer a nossa sequência de nucleotídeos. Mas só essa informação não é o suficiente. Tem que se entender diversos outros processos, como interação de proteínas, interação com RNA, proteína, metabolômica, proteômica, enfim, milhares de coisas que tem aí desenvolvimento no processo de doenças. Mas isso foi um grande marco aí da parte da genética, porque hoje nós temos acesso à informação completa de todo o nosso DNA. E se a gente quiser saber a sequência de uma proteína XYZ, uma sequência específica do nosso DNA, a gente pode, porque isso é disponível para toda a população poder acessar este mapa do sequenciamento do genoma humano. Bom, aí a gente entra agora na parte de campos de estudo, já damos uma tratada aí na parte da história. Vamos dar uma olhadinha nos campos de estudo da parte da genética, né? A gente pode dividir a parte da genética em 4 campos de estudo, que é a genética clássica, que a gente pode dizer também que é a genética mendeliana, que vai mostrar, sem ferramentas moleculares, de que maneira ocorrem as características herdáveis entre os indivíduos. Então a gente vai estudar isso aí muito nesse curso. Tem a parte da genética molecular, que é a genética moderna, que quando teve o advento aí das técnicas de biologia molecular, a genética molecular ela passou por um nível mais fino, né, para se entender os processos que a genética discorre nas células, né? E todo esse processo aí de genética molecular a gente estuda muito mais na biologia molecular do que na própria genética. Nós temos a genética de populações, que é uma coisa mais voltada para biólogos, né, que vai entender como é que é a característica genética de uma população. Como é que ela se perpetua? De que maneira ela se discorre? E tem um estudo muito aprofundado, né, sobre a genética de uma população. Como é que se seleciona indivíduos mediante um estresse no ambiente, né? Então, a genética ela também pode explicar as características de uma população. E por fim, tem a parte da genômica, que vai estudar o DNA como um todo, o sequenciamento, né, do DNA como um todo, toda a sequência do DNA de uma espécie, e ver as interações dos produtos que o genoma apresenta para nós, né, no discorrer de um fenótipo. É um estudo muito complexo, muito complicado, requer ferramentas matemáticas fantásticas para poder realizar esse tipo de estudo. Por exemplo, nos seres humanos, né, se a gente for fazer um estudo de genômica, a gente tem que ter uma ferramenta fantástica para poder ler 6 bilhões de nucleotídeos. Então, e entre indivíduos diferentes. Então é uma coisa muito complexa e que requer muito estudo. E na parte que a gente vai estudar aqui, na genética, na nossa disciplina de genética aqui da Escola de Ciências da Vida, a gente vai estudar 3 pontos, que é a genética clássica, a genética de populações e a parte de genômica. A genética molecular, ela fica voltada para a parte de biologia molecular. Então, a parte de replicação do DNA, reparo, recombinação, alteração na estrutura de proteínas, mediadas por alterações na sequência do DNA, a gente vai ver tudo isso daí na parte de biologia molecular. Nós vamos nos focar bem na parte de genética mendeliana, genética de populações e genômica aqui na nossa disciplina de genética. Tá certo que a parte de genética clássica, ela já não está sendo mais tão utilizada aqui, porque a genética molecular, ela explica muito mais coisas do que a genética mendeliana. Porém, nós temos que saber um pouco de genética mendeliana, porque muitas doenças que é estudada aí na parte da genética médica, têm influência com a parte de genética clássica. Então é importante nós sabermos isso daí para entender o discorrimento da doença e como é que ela surge no indivíduo. Beleza, pessoal? Bom, a referência que eu vou utilizar com vocês aqui na disciplina de genética vai ser essa daqui do Snurat e do Simmons, que é os fundamentos de genética. Eu estou usando uma referência um pouquinho desatualizada, de 2001, é a segunda edição. Eu acredito que já tem a terceira ou a quarta edição aí, mais recente.
Mas a parte de genética clássica ela não alterou quase nada desde 2001. Então, muitas informações que a gente tem aí da parte de genética clássica, a gente pode utilizar aí esse livro, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peço que deem joinha, me ajudem a compartilhar o vídeo. Quanto mais vocês fizerem isso, mais o YouTube me enxerga, mais o YouTube me ajuda a divulgar os vídeos. E se você quiser participar, se inscreva aqui no canal e participe lá da página e do grupo da Escola de Ciências da Vida no Facebook. E se vocês quiserem me adicionar no meu Facebook particular, também pode. Todas as informações estão aqui no descritivo deste vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso aí, essa foi a primeira aula de genética e a gente se vê nas próximas aulas. Forte abraço a todos!